Agora eu tô aqui para contar para vocês a minha história. Nós não somos iguais desde o início. Nascemos com histórias bem diferentes. Alguém nasce com um privilégio, outro nasce com pesadelo na vida, com situações que é complicado suportar, sobreviver, é complicado sobreviver na vida, né? E a minha história é mesmo assim. Desde o início era bem complicado. Eu, pessoa nascida na extrema pobreza e no campo, no interior, com vários problemas de saúde crônicas desde o início, era muito complicado. Mas eu sobrevivi. Era destinado para sofrer e para morrer, mas eu sobrevivi. E já adulta comecei a construir minha vida boa, né? Subi da pobreza, subi daqueles problemas em dobro, dizemos assim, vivendo tempestades de política também, né? Crise enorme. Mas eu sobrevivi e já adulta estava construindo minha vida melhor, né? Já fora do Brasil, na Ucrânia. Ucrânia é que país que eu gostava, país que eu aceitei e que me aceitou. E não era problema em Ucrânia, mas era do lado Rússia. Eu estava vivendo bem. Minha mãe trabalhou muito para comprar apartamento T0. Eu que decidi vender aquele apartamento, investir em outro, depois em outro. A gente com o tempo construiu boa casa. A gente que estava vivendo vida bastante interessante mesmo naquele país. E eu sou artista. O meu caráter, a minha natureza é ser artista. Desde a infância eu comecei a escrever versos, poemas, mais tarde canções mais simples. Algumas são mais obras-primas, alguém que me falou. E com o tempo eu comecei a cantar. Eu não tenho voz tão incrível da natureza, mas muita gente gostava. Eu cantava 3 vezes por semana, o povo gostava, eu era exótica, a minha própria música que eu escrevi, misturando estilo ucraniano e brasileiro e um pouquinho de Cabo Verde, país que eu sempre gostava. E o povo gostava o meu estilo, assim, músicas tristes, mas no intervalo eu brincava muito, né? E o povo me aceitou, eu era uma vida muito interessante. Com o tempo eu comecei a fazer o meu videoblog. Eu trabalhava na loja de eletrônica. Assim aconteceu que eu não tenho nem profissão. Eu só tenho 4 anos de escola. Vamos começar dessa idade, 21, 22, que eu já era adulta, formada, mas sem educação e sem profissão e sem nada. Porque eu não tenho esse privilégio. Minha infância era complicada. Mas eu que sabia fazer essas musiquinhas, 3 vezes por semana eu cantava. Assim que eu falo bem ucraniano, eu aprendi com o tempo a falar inglês, eu falo português. Eu que trabalhava na loja de eletrônica, né, porque eu gostava disso. Eu estava vivendo bem, estava construindo minha casa, minha vida, fazendo videoblog que o povo gostava. Eu era a vida que estava passo a passo crescendo, né? Meu sonho era viajar. Eu conheci outros países. No início só Brasil e Ucrânia, mas com o tempo eu conheci Portugal, Polônia, França, Alemanha, Tajiquistão, muitos países. E era bem interessante, era vida cheia. E vida que estava melhorando. Eu encontrei boa pessoa que queria criar família. E era vida. Agora eu vejo que a minha vida estava dando bem. Mas com o tempo eu entendi que eu sofrendo por tempestade de política que estava
estava chegando aqui da Rússia. Por causa da política pró-russa e por causa daquele sistema que estava na Ucrânia, eles me chamaram de nazista, porque no meu repertório era 15 canções, 8 canções em português e 7 canções em ucraniano. A maioria minhas músicas ou músicas tradicionais, assim que eu cantava Precharovala em ucraniano e cantava Mamãe Oxum, né? Essa música da Bahia. Outras são minhas. Era a política russa, russificar todo mundo, fazer todo mundo calado. Rússia está na moda, outro é lixo, vocês são lixo, racismo, xenofobia, ódio pelo tudo estrangeiro, pelo tudo. Desde o início eu comecei a ganhar muito bullying na internet por fazer vídeos em ucraniano, né, porque não era proibido, mas era propaganda russa, era tão agressiva que era complicado. Enfrentando mais ódio, racismo e discriminação na Ucrânia por ser estrangeira, não por ironia que não só por ser estrangeira, mas discriminada era até minha parte, que era da Ucrânia, falando, cantando em ucraniano, sendo pessoa que representa a cultura ucraniana. Era assim, eu sempre era assim, a mocinha ucraniano-brasileira, de origem da Bahia, orixá, misturando com cultura tradicional da Ucrânia, de Vesnyanka, e sendo assim, na harmonia com isso. Nos países livres tem muitas pessoas desse tipo, né? Filha da família misturada, interessada em culturas do mundo, viajar, conhecer mundo, ver o mundo e mostrar mim mesma por esse mundo. Mas a Rússia nos não deixou. Com o tempo, o meu namorado, que era filho de pai cabo-verdiano, fugiu sem aguentar aquele racismo na Ucrânia. Era nós três, eu, ele e um rapazinho que era também preto, mas sofria menos preconceito, porque era angolano, falante da língua russa, e ele ganhava menos ofensas, porque era naturalizado como russo. E desde aquele momento eu entendi que regime não tem cor, nem nacionalidade. Quem aceita aquele regime, aquele mesmo regime cruel, que ele está dentro do sistema. Quem não tem vida. Era muito triste. O meu namorado saiu de lá sem oportunidades da Ucrânia, porque a Rússia estragava muito a vida lá. Outro meu namorado ficou alcoólico por causa daquela vida. As pessoas boas estavam ou fugindo de lá, ou caindo na perdição, ou morrendo, sei lá. Mas eu estava sobrevivendo. Quando começou a Revolução Maidan, eu era ativista. Eu cantava para as pessoas na praça que estavam fazendo protesto. A gente fazia comida. A gente doava algumas coisas do inverno para as pessoas. Eu lutava para fazer a Ucrânia em geral melhor. Mas a Rússia começou sua campanha para escurecer, para mentir, para criar imagem da Ucrânia horrível. Eu mesma sofri muito de fake news sobre mim, eu mesma sofri essas mentiras sobre mim. Era muito bom, nós era 1 milhão de pessoas como eu na Ucrânia que queriam mudar o país. E a maioria não importa, né? É bem fácil de ir para a Rússia manipular. Porque eu acho que mesmo 1 milhão, 2 milhões era pessoas ativas. E com o tempo eu entendi que
que vida fica até para mim, que eu planejava ficar na Ucrânia até fim. Eu que fiquei famosa por fazer show de humor. Um dia, eu comecei a fazer isso já há muito tempo atrás. Eu fazia e o povo gostava, né? Mas sucesso verdadeiro chegou em mim em 2018. Eu gravei um vídeo e alguém copiou no Facebook. E naquela página o vídeo ganhou 12 milhões de visualizações. Era uma personagem que chamava-se Natasha. Eu estava trolando realidade na Rússia. E desde então eu comecei a usar essa personagem. Eu fazia piadas online, tipo, na TV russa, liga, fala a sua opinião. Que televisão russa era tão, como dizer isso, era tanta censura que eu liguei atuando mesmo pessoa certa e depois fazia performance na TV, na rádio, fazia piadas no Facebook. Eu com Natasha, eu passei muito. E o povo gostava, já o povo que ouvi minha voz já sabia, Joana trolando propaganda russa. Era muito, pessoas gostavam. Mas por causa disso, eu comecei a apanhar mais ameaças e mais ódio na internet, mais bullying. E me atacaram na rua, primeira vez, depois segunda. Eu entendi que a situação piorando, eu que devia fugir de Cabo Verde. Será que para mim era fácil? De um lado sim, de um lado não. Porque eu construí minha... Vocês sabem como é para a pessoa pobre ter sua própria casa boa, cheia de tudo, cheia de panelas, com chão, espelho, tudo que eu comprei, que eu construí era meu, era bom, era confortável. Minha casa não era um palácio, né? Era simples, mas era a minha coisa, muita roupa, porque eu gosto de roupa. Eu faço uma coleção de xícara, que eu faço, e eu tenho mais de 200 xícaras na minha coleção. Assim, eu gosto. E como era triste deixar tudo isso do lado, vender minha casa de 10% de valor, porque já era pior, e fugir de lá. Eu vejo que, vivendo na Ucrânia, eu treinava a minha voz, eu queria cantar, eu queria ser cantora, artista, não sei, outro lado, esse meu show de humor que o povo gostava, eu acredito que dava para ser, não sei, popular, fazer show, fazer humor, como Parafernália, Porta dos Fundos, como Felipe Neto, não sei. Mas lá não deu. E depois eu pensando em outras pessoas que eram na mesma condição que eu, vítimas de bullying, de propaganda, porque não são bons para o regime, alguém não deu ficar médico, outro não deu ficar engenheiro, outro não deu ficar bom trabalhador, não sei, de ferrovia. Eu lamento muito essa situação de todos nós que estamos vivendo lá. O nosso tipo de pessoa que predomina no Ocidente, pessoas livres, criadoras, mesmo Estados Unidos, Europa, Austrália, Japão, até aqui em Cabo Verde. Civilização e cultura predomina e tem vida, tem ciência, tem cultura, tem música, tem engenharia, mas lá não. Lá só escuridão, 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 escuridão. Eu lamento muito minha vida, porque eu fiquei na pobreza, desprezada e perdida. Eu devia morrer. Tantas vezes a Rússia tentava me matar, mas eu sobrevivi. Mas tanta gente que sofre agora lá na Ucrânia e nos outros países que a Rússia tentando invadir, não só a Ucrânia,
Síria, onde a Rússia apoia regime totalitário. Até a Alemanha, que tem um monte de espiões russos dentro. É muito triste. Eu fugi para Cabo Verde, onde vivo já há 3 anos. Sem nada, começando minha vida do zero. Minha vida não deu certo como eu queria. Mas eu tenho essa minha felicidade no meu blog, compartilhar esse país que eu admiro muito. É a maior riqueza minha que eu tenho. Paixão verdadeira pelo esse país, dedicando as minhas músicas, tal como o Rapaz de São Vicente, Alto Doca, Chave e outras minhas musiquinhas, Cabo Verde. Algumas histórias minhas que eu passei em Cabo Verde. Dedicando o meu blog a Cabo Verde. Há 3 anos que eu vivo com felicidade enorme. O que eu faço para viver? Fazemos tudo um pouquinho. Fazemos comida para vender. Bolos, biscoitos, algumas sobremesas que minha mãe sabe fazer. Algumas mais tradicionais, outros modernos, alguns pratos divertidos. Fazemos para ter troquinha, para pagar água, luz, para alugar apartamento, porque não temos nossa própria casa. É complicado, é muito duro. Eu às vezes faço viagens, tour, trabalhando com turistas. Faço o meu YouTube também, que gosto muito, né? Esse meu mundo. Um dia eu queria cantar, voltar a cantar. Mas um dia assim, continuando a fazer meu humor, né? É assim eu vivo, sem nada, com vida quebrada, mas com um grande sonho, e sonho que se realiza. Eu vivo em Cabo Verde, país que me chamou, que me escolheu. Não foi eu, foi Cabo Verde que me escolheu, que me chamou para viver aqui. Minha felicidade, meu apoio, minha alegria, minha consolança, meu mundo, minha casa, meu asilo, meu lar, meu tudo, meu Cabo Verde, meu companheiro, minha inspiração, meu amigo. Meu conciliador, dando-me conselho, dando-me força para viver. Eu vivo aqui com felicidade enorme. Tenho vida super complicada assim, sobrevivendo, pensando de onde ter esse dinheiro para sobreviver, onde buscar aquela coisa. É complicado, mas com grande esperança. Eu sei que tudo vai ser bem. Porque Deus que meu guia, Deus sempre está do meu lado. Eu não sou de algumas igrejas, aquelas onde padre é bilionário. Eu não sou da igreja. Eu tenho Deus aqui minha igreja, meu templo. E foda-se se você vai me falar, proteger a igreja. Eu não quero falar da igreja, né? Desculpa. Eu tenho aqui Deus. Vivo em Cabo Verde, tentando ser boa pessoa. Não sei se sou, com certeza não sou perfeita, mas aqui eu acho ficando melhor, mais sincera e mais verdadeira, e tempo correndo, eu ficando mesmo, Joana, sou com nova vida, mais uma etapa da minha vida em Cabo Verde. Eu ficando cada vez mais feliz que eu vivo aqui, eu gostando cada dia mais desse país, tudo aqui. Não troco o meu Cabo Verde. E o meu maior medo de ficar fora de Cabo Verde, porque eu amo esse país. Vivendo, sobrevivendo,
compartilhando essa minha vida com vocês. Essa é a minha história. Eu sou Joana Alegria Madzeste. Eu sou moradora de Chão de Alecrim, de São Vicente, Ilha de São Vicente. A minha é dali, de Cabo Verde, já sou daqui. Isso tudo não sei o que dizer mais. Isso é minha história. Inscreve no meu canal se você quer mais. Escuta a minha música. O meu álbum Água de Chuva. São minhas melodias de coração, tocadas pelos vários músicos, amigos meus. Alguma música lá tem em estilo techno, criada por um DJ, que eu fiz colaboração. Ele fez minha melodia em estilo techno. Outras mais tocadas pelos instrumentos, com nossa raiz afro-portuguesa. Um pouquinho do Brasil, um pouquinho da Ucrânia também. E também grande presença de ritmos de Cabo Verde, histórias de Cabo Verde, contadas pela Joana, histórias contadas pela minha alma. É assim.